Menopausa, um tema tabu, tratado de uma forma muito sensível e ao mesmo tempo bem humorada. Eu tô falando do espetáculo novo, a Cláudia Raia com o Jarbas Homem de Melo. É um prazer ter aqui vocês para falar sobre isso, sobre esse espetáculo. Você inclusive, me estimulou a poder falar agora para o pessoal que estou no climatério. Então, para mim foi tão importante, sem vergonha, poder fazer essa primeira pergunta já me colocando nesse lugar. Estou no climatério. Como foi bom ver você no palco falando sobre isso. E eu me emocionei, ainda que seja um espetáculo que a gente dá muita risada. É uma comediona. Uma comediona, rasgada, né? Mas assim, de propósito, a gente usou a comédia para poder tocar o coração das pessoas nesse lugar tão dolorido, tão nevrálgico, tão solitário, né? De tabu, que o próprio patriarcado nos colocou nesse lugar de inimigas, né? Ah, não confia em mulher, mulher com mulher da jacaré, ela vai roubar teu bofe, as coisas muito loucas. E de repente vem uma palavra sororidade, você fala assim, ué, mas eu nem sei o que é isso, eu nunca exercitei isso, né? E a gente, além de inimigas, a gente passa a não falar umas com as outras sobre o tema e com mais ninguém. Porque com o marido, você tem medo que ele te ache uma velha, que você esteja na finitude, porque essa palavra da finitude, ela vem acompanhada na menopausa. Foi colocado intrinsecamente dentro da gente que a menopausa é o fim, é o fim dos tempos, que a falência ovariana vem junto com a sua falência. E você já está se olhando no espelho, com a sua autoestima um pouco em desequilíbrio, envelhecendo, porque é isso, né? Com todo mundo dizendo que acabou para você, seus filhos criados, você já no momento de carreira que talvez você não consiga nada novo, né? Porque o próprio mercado te coloca nesse lugar. Então é uma fase muito difícil, muito solitária, sabe? Por isso que a gente teve a ideia de fazer esse espetáculo e transformar arte em serviço público. E é interessante que vocês também utilizam toda a experiência de vocês como artistas para viver muitos personagens no palco, né? Exato. E esses muitos personagens ajudam a gente a entender várias fases e vários momentos. Para você, Jarbas, esse tema te emociona e te comove a partir de que lugar? Porque a Cláudia tem a vivência da menopausa. Sim. E para você? O meu lugar de fala é o marido da menopausada, né? Porque eu participei de todo o processo. Inclusive foi eu que falei para ela que ela poderia estar... Amor, eu acho que você pode estar entrando no climatério. Ele falou delicadamente, mas foi praticamente uma intervenção dele com os meus filhos. Porque estava ficando insustentável a convivência. E eu tenho esse lugar de fala, então, e eu brinco que eu já passei por isso 3 vezes com a mesma mulher, porque ela entrou no climatério aos 51, depois ela engravidou, saiu da menopausa, deu uma pausa, né? Aí parou de amamentar, a menopausa voltou, tudo de novo, sintomas, regular, hormônios. Regulou. Quando a gente começou a ensaiar esse espetáculo, ela entrou de novo, porque algum gatilho emocional deu nela, ela começou a sentir tudo de novo, ela teve que refazer toda a reposição dela. Na verdade eu vi nos meus personagens a minha história sendo contada, aquilo me dilacerou de um jeito, e eu não podia estar escondida atrás do glamour, das escadarias, dos figurinos maravilhosos, né? E eu tinha que me deparar comigo mesma, e nua com e o crua. patético, né? Com o patético que é o ser humano, a vida é patética e a menopausa é patética. E principalmente que as personagens, né, elas têm várias vertentes da menopausa. Uma que é negacionista, outra que largou mão e acabou sendo enfiada dentro de uma academia de musculação por causa da osteoporose. Enfim, várias personagens que é a menopausa por vários ângulos. Mas a Teresa, que é a personagem que tem a curva começo, meio e fim, que é uma dúvida ambulante, coitada, porque ela achou que a menopausa só fosse acontecer com ela quando ela ficasse velha, não antes dela ficar velha, que as pessoas, na verdade, nós mulheres temos o exercício de dar conta de tudo. Então, quando a gente começa a não dormir bem, é estresse, é cansaço, não, eu vou dar conta, isso aqui vai passar. E a gente vai indo e a gente não percebe que nós estamos no climatério. Atenção, mulheres, o climatério pode acontecer até 10 anos antes da menopausa.
Então, atenção com os sintomas, porque os médicos, na verdade, eles não cuidam dos sintomas, eles cuidam dos exames laboratoriais. Exatamente. E quando você está no climatério, os hormônios sobem, desce. Você pode ter feito os exames num dia que seus hormônios estavam lá em cima. Ele olha e fala, não, você não está na menopausa. Você não tem idade para isso. Você não tem idade para isso. E aí, você sofrendo. E você morrendo, entendeu? E não tendo com quem falar. E todo mundo diz, mas tá exagerando. Isso é demais. É um calor. Não, não é um calor. É você pegando fogo, é o seu corpo chegando a 50 graus. Teve uma enfermeira que falou pra gente lá em Portugal, é muito perigoso, porque a cada fogacho que a mulher tem, a elevação da temperatura é tanta que isso pode virar uma convulsão. Nossa. É muito sério. Então, a gente corre riscos, né? Claro. Interessante quando vocês quando vocês vão pro palco e abrem pra gente um pouco a coxia, colocam ali todo o bastidor, a preparação, toda essa metalinguagem, ajuda também a gente a se aproximar um pouco de vocês, né? Sim. Era um pouco isso que vocês queriam? Completamente, essa era a intenção. Jarbas é o diretor da peça, a ideia foi dele, de fazer essa metalinguagem. Porque a gente primeiro queria fazer uma coisa diferente do nosso último espetáculo, que a gente tinha muitas trocas de roupas, trocas de personagens rápidas também. Concerto para dois. Mas a gente fazia tudo escondido, fazendo a mágica teatral. Aí a gente falou assim, não, aqui não vai ter mágica, aqui vai ser nu e cru. A gente trocando de personagem e discutindo a nossa relação como uma mulher menopausada e um homem que está na andropausa também fazendo sua reposição hormonal. E tudo que acontece, né, essas brigas, esses conflitos que acontecem, enquanto está trocando de personagem, mudou a luz, mudou o personagem, a cena acontece. E isso aproxima muito o público. Muito, deixa a gente próximo. Eu fiquei até pensando, tem uma cena, Cláudia, que você fala assim, nossa, essa personagem aqui, eu fico... Mexida. E você fica mesmo? E você colocou isso no texto porque você fica mesmo? Foi. Foi nos ensaios. Foi. Que essa frase apareceu. Porque tudo que aconteceu nos ensaios, eu ligava para Ana às 3 da manhã, que também estava acordada, porque é o ciclo circadiano. E eu dizia, Ana, eu estou sentindo isso. Eu quero dividir isso com o público. Eu quero poder pedir licença para os meus personagens para eu falar da minha menopausa e falar do meu processo. Porque assim, as pessoas ficam achando que a gente, que é de televisão, que é conhecida, que tudo é ótimo, que nada acontece com a gente, e a gente tá ruim tanto quanto todo mundo. E eu queria falar isso, entendeu? Que também não está sendo fácil para mim. E que eu tô de mãos dadas com todas as mulheres que estão passando por isso. E as que vão passar também. Porque, na verdade, a minha intenção como artista e pessoa pública é que eu reverbere esse assunto, que eu falo há 8 anos das minhas redes sociais sobre a mulher de 50 a mais, sobre a menopausa. Eu era a única que falava. Graças a Deus, agora a gente tem várias portas-vozes, o que é muito importante. E eu acho que tudo isso reverbera de um jeito que as pessoas querem saber mais sobre isso, e os homens, que a gente achou que a nossa tá até passando som aí, que os homens, as mulheres iam ser as protagonistas, né, do nosso espetáculo, mas não, homens estão vindo, tipo 50% são homens, né, jovens, querendo saber o que vai acontecer com as suas mães, com as suas professoras, com as figuras femininas das suas vidas. Muito legal. É muito legal, isso mesmo. Bom, a gente está acostumado a ver vocês no palco, esse talento todo, essa troca, essa mágica, mas ainda assim também é um outro ponto de conexão, ver vocês trocando e cantando. A música também faz um papel bem fundamental no espetáculo, né? A música, ela entra como uma paródia, né, para ajudar nessa comédia, e ela, na verdade, ela pontua a cena que acabou de acontecer, ou o desejo da personagem, por exemplo, da Teresa, né? E são paródias de músicas muito conhecidas, então a melodia já é reconhecível pelo público muito rápido, né? Toda vez que acontece um fogacho com a personagem Teresa, toca o Fever, né? Então ela já fica quente com febre. É um código, né? E aí são paródias escritas pela Ana Toledo também, que fazem isso, pontuam a cena que acabou de acontecer, e é um fechamento de cena, na verdade. Na verdade não é um musical, é uma comédia musicada, né? Que a música entra com essa função. Mas cantado ao vivo. Cantado ao vivo. Isso a gente percebe ali, né? Vocês dois ali cantando. Isso é maravilhoso. Agora é um humor também muito físico, né?
de um ensaio e de um apuro técnico também. De uma precisão, tem uma precisão. O Jarbas é um diretor muito técnico, assim, muito preciso e muito físico. Então, tudo que ele dirige tem uma precisão física muito bacana, por isso que a gente se dá tão bem, porque eu também sou uma comediante muito física, né? Então, a coisa da dança também ajuda muito a gente, né? Nessa disciplina de todo dia, aquele gesto, naquele momento, pontuado com a música. A gente é muito parecido realmente nisso, assim, é muito bom dirigir a Cláudia e fazer cena com ela, porque fica realmente muito encaixadinho, não sai nada do lugar. É uma delícia ver. Para terminar, eu queria um pouco que a gente só falasse, eu acho que isso não é um spoiler, mas dizer que esse final da peça vocês ainda decidiram se aproximar ainda mais do público. Tem conversa, tem explicação. Tem roda de conversa. Tem roda de conversa. Por que essa opção? Porque quando eu fui fazer esse evento em Lisboa, antes de eu fazer a peça lá, eu percebi que as mulheres queriam falar. As mulheres precisam tirar a mordaça e falar um lugar de acolhimento, não um lugar de exposição, sabe? E quando eu vi o evento, que a gente gravou, na verdade, um podcast ao vivo no Teatro Tivoli, nesse evento, eu percebi isso e imediatamente liguei para a Ana e para o Jarbas e falei, a gente tem que fazer uma roda de conversa no final, porque as mulheres precisam falar, elas precisam se comunicar, a gente precisa trocar informações. A gente tem que fazer isso no final do espetáculo. Então foi a partir disso que me alertou. Eu estou sempre muito atenta a tudo, porque eu sou muito duvidadeira, né? Eu quero saber o que está acontecendo no momento, que é para poder estar de uma forma mais contemporânea, mais moderna, mais visionária, né? E aí a gente resolveu ter essa roda de conversa que é, gente, um deleite para nós dois, principalmente. Porque o que a gente tem aprendido, o que a gente tem ouvido de histórias bizarras. Teve uma mulher em Portugal que falou, disse, olha, muito obrigada por vocês terem trazido esse conteúdo para cá, porque eu tô há 5 anos sem sorrir e vocês me fizeram rir durante 1h30 e eu tô aprendendo a rir de mim mesmo. Isso já ganha, né? E a gente acabou descobrindo que o grande propósito desse espetáculo é essa roda de conversa, porque é isso, essa troca com o público, as mulheres se falando, contando suas experiências, a gente provoca isso também. E o espetáculo de 1h30, na verdade, serve para abrir o coração das pessoas, para as pessoas se aproximarem da gente através da comédia, através do riso, se identificando com as personagens, se reconhecendo, né? Para quando chegar nesse momento, no final, as pessoas estarem entregues e vamos falar, vamos trocar ideia, vamos tirar esse tabu, vamos tirar esse véu aqui da frente. Não, porque a gente precisa falar sobre isso. E tem acontecido coisas incríveis, né? Por exemplo, médicas que querem dar o seu depoimento, e aí pessoas que não são assistidas por médicos, e a gente já faz um match entre o médico e a mulher, e aí a outra dá a sua arroba, que é, na verdade, uma fisioterapeuta pélvica. Enfim, coisas que vão acontecendo ali na hora, que você fala, meu Deus, quanta gente querendo falar, quanta gente com problema, quanta gente com menopausa precoce aos 35 anos. Precisamos falar. Surreal. Ontem mesmo no espetáculo, quando tinha um médico especialista, o André Vinícius, maravilhoso, quando ele apresentou um dado que as mulheres antes de começar a fazer reposição hormonal vão a, sei lá, 9 médicos, eu pensei, eu não comecei a minha, eu tô no 4º médico, e é verdade. É verdade. Eu tô no 4º médico, porque eu tô tentando, assim, Claro, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Eu digo, tem que investigar e tem que colocá-los à prova, porque também, na verdade, eles não estudaram isso. Isso não, uma neuro falou isso pra gente, né? Eu não estudei isso na faculdade, menopausa só na minha faculdade. Eu não sabia como tratar as minhas pacientes. Aí eu fui acometida por uma menopausa precoce, vi o que era e fui estudar. Então, na verdade, é pouco estudado, é pouco investigado, sabe? A neurocientista Lisa Mosconi, né, amor? Ela fala que a menopausa é o campo menos estudado, menos financiado, menos tratado e menos diagnosticado da medicina, assim como a saúde cerebral das mulheres em geral. É surreal. E esse mesmo médico, ontem, ele deu um dado que eu também não sabia, que ele falou que o termo menopausa surgiu no final do século XIX. Né? Quase ali nos 1900, onde a expectativa de vida das mulheres era de 35 anos. Quer dizer,
Hoje a expectativa é 90, 95 anos. Então, e os estudos não avançaram como a nossa expectativa de vida avançou. Isso a gente está falando da menopausa, em todos os campos, eu acho, da medicina, né? Mas esse é muito sério, porque os últimos estudos são de 2000. A gente está em 2025. É uma loucura. O que aconteceu nesses 20 anos com a nossa vida, com a nossa expectativa de vida, com o nosso nível de informação para viver melhor, para viver bem? O lugar da mulher, o que a mulher adquiriu no campo profissional, no campo pessoal, no campo emocional, né? O que a mulher ganhou de lá para cá. A mulher saiu da cadeira de balanço fazendo tricô e foi ser CEO de uma empresa incrível. Né? As mulheres tomaram um tamanho no mundo que isso precisa ser cuidado e respeitado. E principalmente a saúde cerebral das mulheres. Porque a menopausa não é uma doença ovariana, ela é uma doença cerebral. E precisa ser cuidado aqui. Isso muda toda a perspectiva. Completamente. Completamente. E foi maravilhoso poder assistir, falar sobre isso e dar risada e me emocionar. Foi um prazer e é um prazer sempre falar com vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, meu amor. A gente espera vocês aqui então. Obrigado. Estamos aqui no Teatro Claro Mais, no Shopping Vila Olímpia, de quinta a domingo, 2 sessões sábado. Vem aqui rir, se emocionar com a gente. Os maridos também, hein? Esperando vocês.